Olá, meu nome é Lilian Moraes, eu sou guia de turismo e o assunto de hoje é a cidade de São Paulo e suas curiosidades. E São Paulo é dona da maior rede hoteleira do Brasil, isso a gente sabe. Tem hotéis, pousadas, hostels, acomodações para todos os tipos de público. E se você precisar se ausentar e não tiver com quem deixar o seu animalzinho de estimação, você pode encontrar hotéisinhos para pets bem facilmente. Seu pet vai ser bem tratado, bem alimentado, cuidado com carinho e quando você voltar vai estar tudo certo. Mas, e se você precisar se ausentar e não tiver ninguém especializado para cuidar do seu bonsai? Bom, se você morar aqui em São Paulo, não precisa se preocupar, porque aqui, sim, tem um hotel para bonsais. Hotel para plantas? É, exatamente. E a diária é cobrada de acordo com o tamanho do vaso. E olha, funciona, viu? Eles recebem cerca de 100 hóspedes por mês. E no fim do ano, esse número chega a 400. Olha, e lá também funciona um hospital para os bonsais, caso o seu esteja com alguma enfermidade. Espero que não. Foi Darcy Ribeiro, o antropólogo, que deu o nome de Sambódromo para a passarela do samba lá no Rio de Janeiro. Esse nome pegou tanto que a gente usa em várias ocasiões. Nos restaurantes, por exemplo, a gente pode encontrar os fumódromos. Nas praças, a gente pode encontrar os cachorródromos. E a gente usa esse nome em várias situações, até em casa, né? E aqui em São Paulo, por exemplo, esse nome foi usado para montar um negócio. E foi um negócio bem inusitado, mas que progrediu. Eles têm até mais de uma unidade. Você já ouviu falar de cochilódromo? Pois é, aqui em São Paulo tem. São lugares decorados com bom gosto, simplicidade, higiene impecável e projetados para uma boa soneca de 30 minutos, ao final dos quais você é despertado suavemente e você ainda ganha um cafezinho ou um chocolate, para no caso de você não gostar de café. As pessoas costumam fazer pacotes mensais, como esses que você faz em academias ou estacionamentos, e usam esses 30 minutos do intervalo dos seus trabalhos cansativos, nos escritórios. Olha, quem já usou garante que vale a pena. Agora, uma curiosidade histórica. O ano era 1959, o mês, outubro, era ano de eleição. E os paulistanos não estavam nada satisfeitos com os candidatos que se apresentavam a eles para vereador aquele ano. Então eles resolveram fazer um protesto. Eles lançaram a candidatura do Cacareco, um rinoceronte que estava vivendo temporariamente no zoológico da capital. E não é que o bicho teve quase 100 mil votos. Foi eleito, é claro. Teve mais votos do que os 254 candidatos dos 12 partidos da época. Pelo visto, a insatisfação política já não é de hoje. Não dá para falar em São Paulo sem falar em pizza. É que esse é o alimento mais consumido pelos paulistanos, seguido do sushi. Aqui em São Paulo existem cerca de 6.000 pizzarias, que fabricam cerca de 1 milhão de pizzas todos os dias. Isso dá uma base de 40.000 pizzas por hora. Como você deve imaginar, a gente encontra pizza de todos os jeitos, do jeito que a imaginação mandar. Pizzas tradicionais, pizzas quadradas, pizzas de metro, pizzas doces, pizzas com bordas recheadas, são bordas recheadas tradicionais, bordas recheadas de bolinha, enfim, haja imaginação. Lembra que eu disse que sushi era o segundo alimento mais consumido em São Paulo? Claro que não demorou nada para alguém resolver juntar as duas iguarias. Então, sim, já existe pizza de sushi. Será que é boa? Seguindo a vibe de coisas inusitadas, nós vamos falar agora de um zoológico de São Paulo. Não, esse não é um zoológico comum, é o único zoológico do Brasil, porque esse é um zoológico de insetos. Autorizado pelo IBAMA e pela Secretaria do Meio Ambiente, é aberto à visitação para escolas, grupos e qualquer pessoa que queira aprender sobre a importância desses seres na sustentabilidade ambiental, produção de alimentos e saúde pública no planeta. As visitas são interativas e muito divertidas. Tem até uma corrida de barata, com pista e tudo. Só aqui em São Paulo mesmo. E em São Paulo tem cultura, muita cultura. E memórias guardadas, exibidas, compartilhadas em museus, muitos museus.
Tem os tradicionais, como o famoso MASP, a lindíssima Pinacoteca, e tem os diferentões, como o Museu do Rio Tietê, como o Museu do Relógio, o Museu da Lâmpada, o Museu da Mágica, esse com direito à apresentação de mágica, o Museu da Pessoa, que guarda histórias de gente comum, como eu, você. Se você quiser, você vai lá, conta uma história da sua vida e lá fica armazenado. Tem o da energia, o da TV e, claro, o Museu da Paixão Nacional, o futebol, que fica estrategicamente localizado embaixo das arquibancadas do estádio do Pacaembu. Ele é um museu interativo, bacana de se visitar e logo logo vamos ter de volta o nosso Museu da Língua Portuguesa, que há 5 anos atrás foi destruído por um incêndio, mas já está quase pronto de novo. São Paulo tem muita coisa para se conhecer, né? Vem para cá! O túmulo do samba. São Paulo soube muito bem como se defender dessa acusação. O carnaval de rua de São Paulo vem crescendo ano a ano. E os desfiles no Anhembi? Nem se fala, cada dia mais lindos. 2020 trouxe incríveis 15 milhões de pessoas para as ruas. Foram cerca de 700 desfiles desde o pré-carnaval, superando em muito o ano anterior. Caetano que me desculpe, mas o samba mora aqui sim. E não é de hoje. A Dona Irã foi, mas deixou um legado maravilhoso para a cidade de São Paulo e para o Brasil. Assim, no próximo carnaval, já sabe, né? São Paulo te recebe de braços abertos. São Paulo é uma cidade enorme, de muitos bairros. Alguns bem típicos, como o bairro da Liberdade, que denuncia o Japão já na decoração das ruas, no comércio, nos restaurantes. Outros, como a Moca, que é um bairro de imigração italiana, de tão típico, é quase uma mini cidade dentro de São Paulo. Vou explicar. A Moca tem um hino próprio, uma bandeira própria, um sotaque próprio e até um time de futebol próprios. Falando em time de futebol, se você quiser mesmo conhecer a Moca, o melhor jeito é ir assistir uma partida do Juventus, o tal time de lá. É divertidíssimo. Não perca a oportunidade se você estiver por aqui. A vida noturna de São Paulo é agitada. Milhares de bares com gente comendo, conversando, provando iguarias. Todas as noites podem provar isso. Tem bares simples, daqueles com cadeiras na calçada. Tem bares sofisticados, com aqueles drinks coloridos que fazem a gente querer tirar foto antes de experimentar. Mas alguns bares aqui de São Paulo são bem curiosos. E talvez você queira conhecê-los quando você vier por aqui. Mas você vai ter que procurar, porque eles ficam embaixo dos nossos pés, nos subterrâneos da cidade. Um deles fica localizado num cofre forte de um antigo banco de São Paulo. É lógico que o lugar não funciona mais como banco, mas eu sempre quis entrar dentro de um cofre forte. Você não? O outro fica no subterrâneo do Teatro Municipal. O Teatro Municipal é um prédio lindíssimo do começo do século XX. E os seus subterrâneos ficaram fechados ao público por décadas. São cheios de mistérios. E agora, se você quiser desvendá-los, você pode tomar um drink com os amigos lá. Tem muitos outros, mas isso a gente vai contar numa outra ocasião. A última curiosidade de hoje é sobre a minha área, o turismo. Quem nunca fez um passeio acompanhado de um guia de turismo como eu? Você já? Tomara que você tenha gostado. Bem, aqui em São Paulo existe um passeio turístico guiado em um lugar que normalmente as pessoas não querem nem passar na porta. É no cemitério. Isso mesmo, o Cemitério da Consolação é o cemitério mais antigo de São Paulo. É que lá ficam os túmulos de várias personalidades, como Monteiro Lobato, Tarsila do Amaral, a Marquesa de Santos e, além disso, muitas obras de arte para se visitar, esculturas de artistas famosos, como Vitor Brecheret, por exemplo. Mas não é só o Cemitério da Consolação que atrai visitantes com propósitos culturais. Em alguns cemitérios aqui da cidade acontecem apresentação de peças teatrais. Eu já tive a oportunidade de assistir uma peça teatral em um cemitério e foi uma experiência incrível. A peça era ótima, eu gostei muito, recomendo. Bem, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você quiser saber mais curiosidades, se inscreva aqui no canal, comente, deixe seu like e eu te vejo na próxima com curiosidades sobre o Rio de Janeiro. Obrigada!